falávamos de febre. Sim, então, no caso do amidalina. Que tipo de terapêutica que você utiliza? Vamos imaginar uma determinada, quer dizer, que tenha toda uma característica definida, você define o tipo de medicação. E qual seria essa medicação? Seria tipo, sei lá, chás, alguma coisa assim? Os medicamentos homeopáticos, eles estão... industrializados todos? Não, faz parte da... Eles estão, vamos dizer, regulamentados, né, pela legislação e fazem parte da farmacopeia homeopática brasileira. Correto. Então, um medicamento, para ser homeopático, ele tem que estar dentro das normas da farmacopeia homeopática brasileira. Tem que ser aprovado. E isso foi uma coisa até interessante aí da ditadura militar, né? Porque foram os militares que fizeram isso. Ah, é? Você vê que nunca se pode criticar totalmente as pessoas, sempre tem alguma coisa boa que elas fazem, né? Então, a ditadura tem todo aquele horror que a gente critica, mas ela teve esse papel importante para nós, homeopatas, né? Foi ali que se regulamentou os medicamentos homeopáticos e se oficializou a farmacopeia homeopática brasileira, né? Certo. Então, então tem que ter as técnicas adequadas de preparo e tudo mais, e ser feito isso por farmacêutico formado e tudo mais, né? Então, hoje nós conquistamos nesse setor uma coisa importante, que os países de primeiro mundo não têm, aí, os Estados Unidos, o Canadá, etc. Quer dizer, a homeopatia não é considerada politicamente correta, né, como medicamento, porque elas vendem em supermercado e qualquer coisa assim, né? E o Brasil não, nós conseguimos que isso fosse regulamentado como medicamento, né, passar por todas as normas de medicamento e ser preparado por farmacêutico especializado e tudo mais. Então, existe toda uma coisa importante que a gente conquistou aqui no Brasil. Interessantíssimo. Né? Eu, como leigo, né, como a maioria das pessoas é leiga, imagino, quer dizer, imaginei que a homeopatia tinha uma relação, quer dizer, muito íntima com o reino vegetal, como você falou no início, né? Porque a gente lembra do mineral e do animal. E eu queria perguntar o seguinte: nós temos uma biodiversidade absurda, quer dizer, nós temos a oportunidade de manipular toda sorte de elementos da natureza com fins terapêuticos, inclusive, né? Nós temos muita produção nacional de medicamentos homeopáticos. Não é grande, né? Porque uma boa parte dos medicamentos foram estudados aí pelo Hahnemann, na Europa. Ainda lá atrás, né? Então ele traz essa tradição. Mas já existe alguma coisa, eu acho que em termos de futuro é uma coisa que a gente pode ir estudando e trabalhando nesse sentido vamos dizer, de regionalizar, assim, né? De ter produtos daqui. Mas a quantidade, assim, também não é uma quantidade considerável, uma coisa que tenha interesse, assim, esse interesse que as indústrias têm, né? Entendeu? Então, esse é um grande problema da homeopatia, porque sendo uma terapêutica individual e a quantidade de medicamento também são pequenas. Não dá para padronizar o tratamento. Quer dizer, não dá para padronizar e industrializar dessa forma, quer dizer, não tem esse interesse comercial. Quer dizer, então, quando você vai estudar um produto, vamos dizer, eles alegam o seguinte, né, os pesquisadores, aqueles que financiam pesquisa, não compensa o custo-benefício. Mas o que é o custo-benefício? O benefício dele, industrial, evidentemente, né? O bolso, né? Claro. Não, porque o benefício da população é grande. Se você estudar um produto homeopaticamente, por exemplo, chegar à conclusão, esse produto equivale a, em vez de você usar, então, um anti-inflamatório, esse produto homeopático pode ter o mesmo valor. Existem alguns estudos nesse sentido, né, mostrando, mas esse produto não pode ser industrializado, é submetido a industrialização e comercializado nos valores que são comercializados. É uma concorrência desleal, né, digamos, para o produto homeopático. O outro tem toda a gama de investimento, de publicidade, de indução, né? Sim. Inclusive, esse é um dos fatores, então, porque não existe tanta pesquisa publicada com homeopatia, porque ela tem que passar por toda essa parafernália aí dos interesses mercantis, né? Você tem que ter um patrocinador, depois as próprias publicações, revistas chamadas de ponta, que também, né, são todas dominadas por esses setores aí. Então, na verdade, esse é um dos fatores que limita as coisas. Então, a pessoa que tem convicção, o pesquisador que tem as suas condições, ele usa o próprio material de laboratório onde ele trabalha para fazer esse serviço, essas pesquisas e tal, né?
Então, assim, é que a gente... Mas, de certo modo, eu acho que a homeopatia conseguiu bastante espaço nesses 200 anos aí, mesmo com toda essa resistência que existe aí, né? Contrária que, eu falei, a maior parte dessa resistência é do ponto de vista financeiro e não propriamente científico, né? Sem dúvida. Bom, gente, vamos fazer mais um intervalinho. Voltamos daqui a pouco com o Dr. Izal Carneiro Soares. Hoje, o papo com o doutor, recebendo o doutor Izal Carneiro Soares, falando de homeopatia, suas particularidades, sua história. Você citou algumas vezes sobre o museu. Eu queria saber que museu é esse? O Museu de Homeopatia? Temos aqui em Ribeirão? Sim. Já faz alguns anos que a gente tem esse museu aqui, né? E são coisas difíceis de trabalhar, mas a gente conseguiu superar as dificuldades e eu acho que é muito gratificante os resultados que a gente vem tendo nesse sentido, né? Então, nós conseguimos... Isso tem uma história também, né? Que uma vez eu recebi uma carta de uma homeopata francesa querendo informações sobre um médico homeopata que instalou a homeopatia aqui no Brasil, né? Porque ela estava fazendo uma tese lá na parte de história. Tal, qual o nome dele? Chama-se Benoît Mir, né? E ela queria informações sobre isso. E eu fui atrás, né? E nada feito, né? Foi pesquisar, não achou nada? Como sempre. Mas onde você procuraria isso? No Rio de Janeiro, né? Onde ele viveu, eu fui ver se tinha alguma coisa, alguém que documentou alguma coisa e tal. Ele esteve primeiro lá na colônia do Saí, em Santa Catarina, né? A religião ali de Joinville. E depois ele esteve no Rio de Janeiro, ele instalou um ambulatório, né? Trabalhou ali, fez alguns cursos, etc. E depois ele... Que época foi isso? Foi em 1840, né? Nessa época, como não existiam os medicamentos, né? Os atuais, a força do mercado de medicamentos, né? Tinha mais espaço. Você já falou a maior parte dos grandes cientistas é dessa época, o mesmo curso da escola no Rio de Janeiro até de 1930, quer dizer, a relação na época, com a questão econômica é muito íntima, né? Na época o Rio de Janeiro era ainda a capital do Império, né? E a homeopatia teve força porque também o próprio o Pedro II, né? Ele também deu uma força aí para a homeopatia, né? Então os dirigentes, na verdade, eles sempre foram assim brasileiros. Eles mesmos usavam alguém da família, então eles sempre tinham algum contato íntimo com a homeopatia, né? Então isso facilitou a instalação do Instituto Hahnemanniano e criar essa faculdade lá no Rio de Janeiro, né? Então o que aconteceu? Nós falávamos do Benoît, desculpa a interrupção. Exatamente. Você não achou nada Era o francês que trouxe a homeopatia para o Brasil. Então, e lá no Rio existe essa faculdade, instituto e tudo mais. Eu fui lá tentar procurar achar alguma coisa e não encontrei nada, né? E eu sempre fui uma pessoa preocupada com história, com essas coisas, né? Ligado nessas coisas. Na época da Santa Casa, como estudante também, nós fizemos uma exposição lá sobre o Manuel de Abreu, que era o patrono lá do centro acadêmico da Santa Casa, né? Então, eu sempre tive essa tendência, essas ligações com história, de guardar o material, etc. É um pesquisador mesmo, né? Aliás, eu já fui registrado do lado do Museu de Ipiranga, ali em São Paulo, e fui registrado ali na Rua Bom Pastor, do lado do museu. Aí resolveu... Então, fuçar, né? Achar. E não achei nada. Bom, aí isso, então, me serviu para despertar essa ideia do museu, né? Certo. Então aí eu comecei a juntar todas as coisas que eu conseguia da homeopatia e organizamos um museu e depois, esses anos todos, eu fui trabalhando, introduzi a parte de história no curso, né, de especialização aí, exigindo que os alunos fizessem uma monografia sobre essa parte histórica, investigar, e com isso a gente conseguiu bastante material, além de estimular o aluno para a importância da história no seu contexto, na sua formação profissional, né, na comunidade que ele vai trabalhar, o papel que ele vai exercer, tudo isso aí, de certo modo, eu consegui despertar. Então, o museu que oferece o curso de especialização. Exato.
Entendeu? Então, nós fomos estruturando, quer dizer, hoje o museu já tem um acervo considerável e a gente produz, então a gente tem publicações, faz todo esse trabalho e a nível internacional também. À medida que adotamos o Esperanto, fomos para fora, você vê, percorremos toda a Alemanha, em todas as cidades, são mais de 20 cidades onde ele morou. Nós fomos lá documentar tudo, fotografar, filmar, inclusive montamos um roteiro e um vídeo também dessa viagem, né? Então hoje nós temos uma documentação, restauramos toda a história, a vida e obra de Samuel Hahnemann, né? E estimulamos os nossos alunos a fazer essas coisas, esse tipo de trabalho. E o museu, então, faz esse trabalho, cresce, produz, além de ter contato com a população, assim, do modo geral, né, no sentido educacional, de ensinar o que é a homeopatia, mostrar um pouco da história também. Existem coisas muito pitorescas, interessantes na história da homeopatia. Por exemplo, eu sou curioso também, não quero saber histórias. Certo. Deu uma pitoresca dessa, boa. Então, eu vou te falar até agora o professor Ulisses Mereghelli, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. E ele está organizando aqui o Congresso de História da Medicina, vai ser agora, dia 21 de novembro, dia da homeopatia aqui na USP, no Centro de Convenções aí, né? E o museu vai participar ativamente com diversas publicações. Você está convidado a aparecer lá e ver toda a história. Essa piada lá. Né? E então essas coisas todas fazem parte da história, que passa a ter interesse popular também. Não é só para o profissional, vamos dizer, o profissional ele tem que absorver uma série de coisas importantes da história no sentido da formação dele. Mas para o público em geral também existem muitas coisas assim interessantes, né? Porque você veja, é interessante na história do Hahnemann que ele estava vivendo, ele percorreu diversas cidades da Alemanha, porque havia assim muita briga, toda ideia nova traz essas resistências, essa luta, coisa, né? Então uma certa perseguição, né? Então ele tinha que mudar de cidade. Pode chegar a esse ponto? Isso aconteceu então. Curandeirismo. Passou exatamente, ele era atacado, criticado, porque contrariava os interesses dos médicos, dos farmacêuticos da época, tinha que revisar conceitos, essa coisa toda, os procedimentos que eles faziam, né? Ele combatia tudo isso aí. Então, o que acontece? Ele estava já com 80 anos de idade, viúvo, numa cidadezinha da Alemanha, né, chama Ketten. E o que aconteceu? Chegou ali uma parisiense, uma francesa, com 35 anos de idade, os dois se casaram. Que beleza, hein, meu filho? E ela levou ele para Paris. Além de ser um grande cientista, não era bobo não, né? 35 anos, ele tinha 80? Isso aí. Aí rejuvenesceu de vez. Exatamente. Não, exatamente isso. Aí foi para Paris. Exatamente isso. Foi, porque ele já, inclusive nessa idade de 80 anos, ele já tinha escrito uma carta para um amigo que ele já tinha cumprido a missão, que estava essa coisa. Tá né? bem. Plena festa de despedida. Aí chegou essa francesa, levou para Paris. Foram os 8 anos mais produtivos da vida dele, de mais reconhecimento. Quer dizer, a França reconheceu melhor a Hahnemann do que a própria Alemanha, né? E nesses 8 anos ele teve uma produção incrível, né? A clientela cresceu consideravelmente. Quer dizer, ela fez todo o trabalho, vamos dizer, político, né? Para ele poder entrar na França, porque ele teve que ter uma autorização do ministro para poder clinicar na França. E ali, então, ele fez uma grande clientela, vinha gente lá de todos os países da Europa, né? E ela ajudou nas consultas até o fim, né? Ela mesma participava das consultas e ajudava aí na anamnese, nas coisas. Então, ela foi assim, uma pessoa importantíssima. Ele passou a frequentar também o meio cultural de Paris, da época, esses 8 anos, produzir livros, né? E, enfim. Paris ia fervilhar. Os discípulos dele, alguns acompanharam, foram para a França também com ele, então ele já formou todo o círculo ali do pessoal também de realizar eventos assim. Então teve toda essa vida que estruturou tudo isso aí. E isso foi importantíssimo para a homeopatia, porque a partir de Paris, que é o centro cultural, né, se difundiu para o mundo